Uma criança de 5 anos, um corpo caído no jardim de um prédio e marcas que indicavam que aquela queda não foi acidental. Quem estava com Isabella Nardoni naquela noite? E o que realmente aconteceu entre as paredes daquele apartamento? Era 29 de março de 2008. Em questão de minutos, uma tragédia tomou conta dos noticiários, transformando um suposto acidente doméstico em um dos casos criminais mais revoltantes e acompanhados da história do Brasil. Prepare-se para revisitar um caso que marcou gerações e levantou uma única, perturbadora pergunta: como alguém poderia fazer isso com uma criança indefesa? Mas, para entender o que aconteceu, precisamos voltar alguns anos e conhecer quem era Isabella Nardoni e qual era a relação entre as pessoas que, naquela noite, estavam ao seu lado. Isabella Nardoni nasceu em 18 de abril de 2002. Era uma criança alegre, cheia de energia, adorada pela mãe, Ana Carolina Oliveira. Mas a vida dela já carregava desde cedo a complexidade de uma família dividida. Após a separação dos pais, a guarda de Isabella foi compartilhada. Alexandre se envolveu com outra mulher, Ana Carolina Jatobá, com quem teve 2 filhos. Oficialmente, era uma nova família, mas as relações entre as partes estavam longe de serem harmoniosas. Relatos de testemunhas em investigações posteriores apontariam que o clima era tenso. A mãe de Isabella já havia comentado com pessoas próximas que desconfiava do comportamento de Jatobá com a menina. Pequenos sinais, que na época pareciam sutis, mas que hoje ganham um peso sinistro. No dia 29 de março de 2008, Isabella passou a tarde com o pai e os meio-irmãos. Um dia aparentemente comum, até que não foi. A sequência de eventos que viria a seguir transformaria aquela noite em um dos episódios mais revoltantes da história criminal do Brasil. E toda a história infernal começa quando a família retorna para o apartamento. Foi no bairro de Santana, na zona norte da capital paulista, que tudo aconteceu. Isabella voltava para a casa do pai, Alexandre Nardoni, quando, segundo a polícia, a madrasta Ana Carolina Jatobá acabou ferindo a menina ainda dentro do carro. Sem qualquer possibilidade de defesa, Isabella foi forçada a se calar quando Alexandre a segurou nos braços, enquanto uma de suas mãos tapava a boca da menina, ao mesmo tempo que pressionava uma fralda em sua testa para estancar o sangue do ferimento causado por Ana Carolina. Ali começava a sequência de horror que culminaria na queda da garota, jogada pela janela pelo próprio pai. Era por volta das 23 horas quando o carro da família Nardoni chegou ao edifício London, na zona norte de São Paulo. Dentro do veículo estavam Alexandre, sua esposa Ana Carolina Jatobá, os 2 filhos pequenos do casal e Isabella. De acordo com o próprio Alexandre, ele subiu com a filha no colo até o 6º andar, enquanto Jatobá ficou no carro com os menores. A versão dele dizia que colocou Isabella no quarto, voltou para buscar o resto da família e em poucos minutos tudo teria mudado. Pouco tempo depois, um vizinho ouviu um grito infantil, abafado, curto e depois silêncio. Minutos mais tarde, o porteiro relatou ter visto Alexandre voltando às pressas com Ana Carolina e as crianças menores, afirmando que Isabella havia caído pela janela. Mas a cena que aguardava no jardim do prédio não deixava dúvidas. Havia algo profundamente errado. O corpo de Isabella estava caído no gramado, ainda vestindo seu pijama. Mas não era apenas a queda que chamava a atenção. A perícia logo descobriria que a menina havia sofrido agressões antes de ser jogada pela janela, e que a sequência dos fatos, como contada pelo casal, não se sustentava. O que aconteceu naquele apartamento e, principalmente, quem foi responsável? Uma relação de ciúmes muito doentia da Jatobá em relação ao marido e provavelmente em relação às relações anteriores, inclui a própria menina Isabella. Então você tem isso. E você tem a famosa
problemática da filha do pai separado, que quer a atenção do pai, e da mulher do outro casamento, que não tem estrutura para aceitar um marido com uma filha de uma relação anterior, e cria uma polarização de ciúmes, e isso tudo vai chegando ao limite na medida em que elas estão competindo pela atenção, pelo carinho, pelo amor desse pai. A sensação que eu tenho é que era um menininho mimado pelo pai, até pela postura do pai dele depois, que ficou acobertando o tempo inteiro esse menino. Quer dizer, o pai dele não foi lá e falou assim, olha, você matou? Cara, você vai preso e vai pagar pelo que você fez, que é o que ele devia ter feito, né? O pai ficou o tempo inteiro passando a mão. Logo nas primeiras horas após o crime, a equipe da Polícia Técnico-Científica percebeu que aquela não era apenas uma queda acidental. O corpo de Isabela apresentava hematomas e sinais claros de violência antes da queda. Havia marcas de asfixia no pescoço e indícios de que a menina foi ferida ainda dentro do apartamento. Manchas de sangue foram encontradas na cama e no lençol, mas não havia sinais de arrombamento, luta ou presença de terceiros. A perícia também detectou que a rede de proteção da janela havia sido cortada de forma proposital, permitindo a passagem de um corpo pequeno. Isso, combinado ao tempo extremamente curto entre a suposta ida de Alexandre ao carro e a queda de Isabela, indicava que algo muito mais cruel havia acontecido. Vizinhos confirmaram ter ouvido gritos e discussões naquela noite. E, segundo testemunhas, Jatobá era conhecida por ter ciúmes da relação entre Alexandre e Isabela. Ciúmes que, segundo a investigação, poderiam ter sido o estopim da tragédia. As provas se acumulavam, contradições nos depoimentos, rastros de sangue, tempo incompatível com a versão apresentada. O cenário apontava para apenas uma conclusão perturbadora. Isabela não caiu, ela foi jogada. Num erro de estratégia, Alexandre e Ana Carolina acabaram focados demais em suas mentiras e deixaram de realizar ações comuns que qualquer pai tomaria num momento como esse. Foram feitas mais de 30 ligações para a polícia, outras dezenas para os bombeiros. Todos que passavam pela rua e viam a criança caída no pátio do prédio procuraram socorro. Ana Carolina e Alexandre não fizeram uma ligação sequer para o 190. Polícia Militar Emergência. Pelo amor de Deus, filha. Rua Santa Leocádia, 138. Tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela de cima, pelo amor de Deus. Leocádia, número? 138. 138. Jogaram de que endereço? Da altura? Do sexto andar, pelo amor de Deus, jogaram uma criança dela de cima. Tem ladrão dentro do prédio. Ai, meu Deus do céu. Que passa? Santa Leocádia. Santa Leocádia, 138, bem. Pelo... Meu Deus. Pelo amor de Deus, filha. Cada... Olha, você está escutando bem. Estou ouvindo. Pode aguardar a viatura. Ao mesmo tempo que Alexandre chegava ao jardim do prédio, onde a filha agonizava seus últimos suspiros de vida, Ana Carolina fazia 2 ligações dentro do apartamento. A primeira para seu pai e a seguinte para o pai de Alexandre. Nenhuma para a polícia. As investigações duraram meses, mas as conclusões foram implacáveis. Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá haviam matado Isabela. A acusação descreveu um cenário cruel, um ataque motivado por fúria e ciúmes, seguido de uma tentativa desesperada de encobrir o crime. O julgamento, em 2010, foi acompanhado por todo o Brasil. Na sala do tribunal, o silêncio era absoluto enquanto promotores descreviam os minutos finais da vida de Isabela. A defesa tentou sustentar a versão de um acidente, mas as provas científicas e testemunhais eram avassaladoras. O veredito veio. Alexandre Nardoni foi condenado a 31 anos de prisão. Ana Carolina Jatobá a 26 anos e 8 meses.
A notícia percorreu o país, dividindo opiniões, mas para a opinião pública, justiça havia sido feita. O caso Isabella Nardoni entrou para a história criminal brasileira como um dos mais revoltantes e trágicos. Uma lembrança dolorosa de que, às vezes, o perigo pode vir de quem menos esperamos. E você? O que acha? Foi um crime planejado ou um momento de fúria? Deixe sua opinião nos comentários e lembre-se, aqui no canal Doutor Cruel, as sombras sempre escondem histórias e nós estamos aqui para contá-las. Depois de todo esse ciclo de horror, ele está preocupado em salvar a pele dele e a esposa, obviamente, de salvar a pele dela. Eles não ligam para o 90. Eles vão buscar ajuda com os pais, que são pessoas que provavelmente já têm o hábito de correr e ajudá-los desde sempre em todas as atividades delinquentes. Era um menininho mimado que brincava de casinha e teve filhinho e teve outro filhinho, né? Então que não tinha condições de ter uma casa, de ter uma família. E aí nesse momento eles surtaram ali. Ai, matamos, aconteceu alguma coisa, asfixiamos, vamos pelo caminho mais fácil. Vamos jogar da janela. Não tem uma elaboração, não tem uma inteligência emocional, não tem uma... Gente, vamos pensar, vamos ver o que a gente pode fazer. É tão raso emocionalmente esse casal que eles não pensaram.